Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para o ponto principal do muro, era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do Muro de Berlim que passava pelo Portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Foi até o próprio Paulo que insistiu comigo, sobe lá no muro. O muro era alto, as pessoas precisavam me ajudar para subir no muro. E eu subi no muro. Ele ficou mais à distância, com um microfone sem fio, e a gente conversava. Eu falava para ele, ele fazia sinais, e nós estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido, então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste, o que na virada da madrugada eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há uma certa tendência, um certo lugar comum, clichê de você ser um momento histórico, mas tem horas que é indiscutível que o momento é histórico. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. Eu acho que o marcante realmente aí foi esse espanto, até porque pegou muitas pessoas de surpresa. Hoje há estudos e há pesquisas que demonstram que houve um gigantesco mal-entendido do lado das autoridades comunistas. Não era para abrir naquele dia. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. No caso da noite da queda do muro, foi que o Egon Krenz deu a ordem de que vamos abrir o muro, vamos permitir que os alemães orientais atravessem para lá também. E o desmando era tal que mandaram a televisão oficial dar essa notícia, mas o redator ou se esqueceu, não disse quando. Falou, olha, o muro vai ser aberto para visitas, para que alemães orientais visitem Berlim Ocidental. Deu essa notícia no começo da noite, meia hora depois havia milhares e milhares de pessoas em todos os checkpoints, em todas as passagens para o outro lado do muro, e os policiais não tinham ordens para abrir, não sabiam o que fazer. E podia ser um banho de sangue a qualquer momento, porque era tiro para quem atravessasse. Aí o Egon Krenz se gabava de ter dado a ordem, não, vamos derramar o sangue, abram as portas. E foi assim que o muro caiu. E as pessoas atravessaram e o clima era esse, era todo mundo assim meio espantado. Mas pode? E a gente do lado de cá vendo aquelas pessoas chegando e sendo recebidas com flores, com beijos e tal. Estamos falando de Alemanha, hein? As emoções aflorarem não acontece todo dia. O Jornal Nacional volta a falar da Alemanha, onde 78 milhões de pessoas festejam a reunificação do país. Da porta de Brandemburgo, ao vivo, fala o repórter Pedro Bial. O horário lá era 00:30.
Aqui era 8h30, fim do jornal, me chamaram para entrar ao vivo. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha Unida, ao vivo para o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A gente fez, além da cobertura diária, nós fizemos um Globo Repórter. Nós achamos um personagem em Berlim Oriental que se preparava para atravessar. Numa rua residencial da Berlim comunista, com prédios ainda marcados pelos tiroteios da Segunda Guerra Mundial, fomos ao apartamento da família Kulling. Este é um dia importante para os Kullings. Vão atravessar o muro de Berlim para o lado ocidental. Também não em definitivo, ele queria ir ao outro lado. Então nós fomos juntos. Vão no próprio carro, um apertado Trabant, de fabricação local, que conseguiram comprar depois de muitos anos na fila de espera. Chegam à beira de um dos novos pontos de travessia do muro, onde as formalidades agora estão simplificadas. So, meine Frau, meine Tochter, und das ist ein Kollege vom brasilianischen Fernsehen, der möchte gerne mit uns rüber, wenn wir das vorzeigen. Da fachada branca e lavada do muro no setor comunista, os Kullings passam para o lado colorido e vibrante do muro no lado ocidental. É a primeira vez que eles saem em quase 30 anos. E eu me lembro dos números. Num fim de semana, 2,5 milhões de pessoas atravessaram para ver. Não era uma ida definitiva. No passado, você atravessava para fugir. Mas nesse dia, as pessoas, como sabiam que podiam voltar, atravessaram o muro, passaram o fim de semana passeando por Berlim, pela Berlim Ocidental, que é um exemplo de consumo ostensivo. E as pessoas andavam pela rua como que hipnotizadas, vendo aquele mundo ali que conheciam mais ou menos por transmissões de televisão, mas era um mundo proibido para elas. Então, elas andavam pelas ruas assim semi-catatônicas, olhando para as lojas de carros luxuosos, de artigos de luxo. No centro, a primeira parada é no banco. O governo alemão ocidental dá 100 marcos, cerca de 600 cruzados novos, a cada cidadão que chega da parte oriental. Daí para as compras na Kurfürstendamm, a principal avenida de comércio em Berlim Ocidental. Cláudia quer chocolate. Para a mãe dela, a tentação maior é café fresco, moído na hora. Curiosamente, 10 anos depois... Foi um trabalho muito interessante. Nós recuperamos uma família que o Cílio Bocaneira tinha acompanhado quando o Muro de Berlim caiu, em novembro de 1989. E localizamos essa família outra vez em Berlim Oriental. E acompanhamos essa família, então, todo esse tempo depois da queda do muro. A família ainda mora em Berlim Oriental, mas a casa esburacada de 7 anos atrás está sendo reformada agora às custas do governo. Antes do muro cair, eles dirigiam um fedorento Trabant, trocado há pouco por um moderno Golf.
Gudrun sempre se vestiu com modéstia, mas hoje tem mais recursos para compor seu estilo discreto. Cláudia era uma tímida menina do leste. Agora é uma moça que já viajou por 3 continentes. Na primeira visita ao Ocidente, 7 anos atrás, a família só queria chocolate e café. Agora, Georg e Gudrun experimentam mostarda francesa e massa italiana. Nem precisam mais ir ao Ocidente para ficar perdidos no que é novo. Fiquei 6 dias filmando em Berlim para fazê-la. E para o Jornal da Globo eu fiz mais o lado arquitetônico. Um boneco vigia a grama que cresce onde era o Muro de Berlim. A cidade que mudou de cara tantas vezes faz outra plástica radical. Os alemães com essa gana que eles têm de passar borracha no passado. É a maior concentração de guindastes da Europa. Eles dominam o céu de Berlim. Um admirado mundo novo, construído com 560 bilhões de dólares, 4 vezes a dívida externa brasileira. O que é velho vai acabando depressa. Só a marca no chão lembra aqui o muro que dividia também o mundo. Os alemães orientais começaram a refazer o seu passado de uma maneira muito estranha. Muito presa ao fato de se sentirem inferiores aos alemães ocidentais, que nunca deixaram os alemães orientais esquecerem que, de fato, eles eram considerados cidadãos de segunda classe. Na Berlim inteira, só aqui sobrou um pedaço grande do muro. Ainda assim, porque ele foi construído em cima de um cemitério e hoje protege a paz dos mortos. Mas um muro muito maior, muito mais difícil de se pular, ainda está de pé. É um muro dentro da cabeça das pessoas, que continua dividindo alemães orientais de alemães ocidentais. A dificuldade de se fazer uma boa reportagem era óbvia, era muito grande. E nós conseguimos resolver porque os alemães orientais já estavam, então, dominados por uma onda de nostalgia do que tinha sido a Alemanha Oriental. Então, no caso de Berlim, essa reconstrução no centro da cidade e o que eles estavam colocando no centro da cidade dizia muito mais sobre 40 anos de história da Alemanha do que qualquer tratado acadêmico.